Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E a BBC News divulga uma bomba. Sob Bolsonaro, mortes de Yanomami por desnutrição cresceram 331%. Na verdade, é o seguinte, esta é a prova cabal de que Bolsonaro cometeu genocídio. Simplesmente por uma razão. Nos 4 anos anteriores a Bolsonaro, período que engloba de Dilma a Michel Temer, morreram 44 Yanomamis por desnutrição. Nos 4 anos de Bolsonaro, esse número pula para 177, uma disparada na morte de Yanomamis por destruição. O bolsonarismo vem dizendo já há algum tempo que há mortes de Yanomamis por desnutrição desde sempre. Não é bem isso. Na verdade, pode-se dizer que havia essas mortes, mas, em primeiro lugar, elas dispararam no governo Temer, que sucedeu Dilma Rousseff. Até os governos do PT, era muito pouco que se via de morte de Yanomamis e era devido ao fato de que eles se encontram bastante isolados, então fica difícil de mapear o território inteiro. Agora, quando há uma explosão de mortes desse quilate, o que se percebe é que havia uma política pública para fomentar essas mortes, ou seja, genocídio. E essa notícia da BBC, de altíssima credibilidade, não é? Porque a British Broadcasting Communication é a maior organização de informação pública, rádio, TV, internet, o que você quiser. A BBC News é o maior órgão público de comunicação do planeta. E a matéria da BBC torna essa informação uma prova que vai ser usada fatalmente nos tribunais internacionais, e o Brasil tem o desafio de condenar Bolsonaro antes que a Justiça Internacional, que o Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, faça isso, porque vai ficar muito ruim, muito feio para o Brasil ficar a reboque da Justiça Internacional. Diz a matéria, o número de mortes por desnutrição de indígenas da etnia Yanomami aumentou 331% nos 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, em comparação com os 4 anos anteriores. O aumento está registrado em dados obtidos com exclusividade pela BBC News do Brasil por meio da Lei de Acesso à Informação. Entre 2019 e 2022, 177 indígenas do povo Yanomami morreram por algum tipo de desnutrição, segundo o Ministério da Saúde. Nos 4 anos anteriores, foram 41 mortes. O crescimento pode ser ainda maior porque os dados referentes a 2022 ainda estão sendo contabilizados. Nas últimas semanas, o governo federal decretou estado de emergência por conta do agravamento das condições de saúde dos Yanomami. A decisão foi formada em meio à forte repercussão nacional e internacional gerado por imagens de indígenas da etnia visivelmente desnutridos. Os dados liberados pelo Ministério da Saúde mostram a quantidade e as causas das mortes registradas nos distritos sanitários especiais indígenas, o DSEI, e órgãos responsáveis pela saúde dos povos originários. As informações vão de 2013 a 2022. Em 2013 e 2014, as mortes de Yanomami por desnutrição totalizaram 8 e 6, respectivamente. Vejam só, até o primeiro governo Dilma, morriam 8, 6 Yanomamis em
em um ano, em um ano. Na somatória dos 4 anos seguintes, 2015 a 2018, nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, o total foi de 41. Mas a gente percebe que essas mortes, que eram muito baixas no governo Dilma, já aumentaram bastante no governo Temer, e os dados indicam um salto no número de mortes por destruição entre os Yanomamis já no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019. Em 2018 foram 7 mortes registradas de Yanomami. No ano seguinte, com Bolsonaro, subiu de 7 para 36 mortes, ou seja, alguma coisa o Bolsonaro fez para matar Yanomamis de fome. Veja só a gravidade dessa notícia. E isso vai cair como uma bomba no cenário internacional, e a condenação de Bolsonaro é uma certeza total, absoluta, não tenha dúvida disso, que o Bolsonaro vai ser condenado internacionalmente por genocídio. Em 2020, o número saiu de 36 e foi para 40, aumentou ainda mais, e atingiu o pico em 2021, quando 60 Yanomamis morreram por algum tipo de desnutrição. Então você veja, em 2018 foram 7 Yanomamis mortos. Em 2021 eram 60, quase 10 vezes mais. Em 2022, ano cujos dados ainda estão sendo totalizados, o número de mortes chegou a 40, mas pode passar muito disso e provavelmente vai seguir a trajetória dos outros anos. Ainda de acordo com os dados, em 2022 a desnutrição foi a segunda maior causa de mortes entre Yanomamis, perdendo apenas para pneumonias, que somaram 70 óbitos. Então, minha amiga, meu amigo, que o Brasil não fique a reboque da comunidade internacional e condene Bolsonaro por genocídio, porque é a honra do nosso país que está em jogo. E o mar vai ficando cada vez mais turbulento para Bolsonaro. E, na verdade, a Michele Bolsonaro acaba de desmentir a versão do próprio Bolsonaro de que ele volta para o Brasil em março. Ela está dizendo que ele não volta para o Brasil em março. Nesta matéria aqui, eu vou te poupar a leitura de tudo isso, a síntese dessa matéria. O colunista Ricardo Noblar, ele diz que os Bolsonaro parecem que combinaram de mantê-lo em evidência e com assuntos que pouco interessam a ele. Mas agora a Michele Bolsonaro diz que ele vai continuar nos Estados Unidos, que não tem pressa para voltar, que ele precisa descansar, não se sabe descansar do quê, porque ele não trabalhava, está provado pela agenda do Planalto, só fazia campanha, não é? Então, na verdade, esse vai e vem é um deboche da justiça brasileira, e isso vai terminar, ele pode ter certeza, e não vai demorar tanto quanto ele pensa. E o novo advogado de Bolsonaro é o advogado que faliu o partido dele, faliu o PL, fazendo aquela moção que terminou gerando uma multa do STF, do Alexandre de Moraes, de 20 milhões, na verdade o TSE, de 20 milhões de reais contra o PL. E esse gênio aí, esse gênio do direito, é que vai defender Bolsonaro. Tá mal de advogado o Bolsonaro. E o Ministério Público do Trabalho abre uma apuração contra Michele Bolsonaro e o pastor, que o Palácio da Alvorada tinha seu próprio pastor, a residência oficial do Bolsonaro, da Michele, dos presidentes da República. Tinha um pastor de plantão ali, e a Michele e esse pastor assediavam moralmente, ou seja, humilhavam os funcionários do palácio. O Ministério Público do Trabalho apura se a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e o pastor Francisco Castelo Branco cometeram assédio moral contra funcionários do Alvorada. Ela e esse pastor, que administrava o Palácio da Alvorada no governo Bolsonaro. A investigação preliminar foi aberta com base em reportagem da coluna de Rodrigo Rangel, do Metrópolis,
trazendo relatos de funcionários da presidência denunciando humilhações que eram praticadas pela mulher do presidente do ex-presidente e esse pastor. E o Itamaraty exonera uma diplomata amiga da Michele, que era uma funcionária menor ali, uma escriturária ali no Itamaraty, e ela transformou essa funcionária sem qualquer carreira diplomática, era uma burocrata, transformou essa mulher em cônsul do Brasil em Orlando, não é? A terra do Pateta. Então os abusos dos bolsonaros não param, porque são tantos que nós vamos ter anos para descobrir tudo o que eles fizeram. E o pastor que queria afogar o Lula, ou melhor, que quer afogar, recentemente sugeriu que iria afogar o Lula, é réu por show contratado sem licitação. E todo mundo sabe que essa história desses pastores aí é uma história de picaretas que conseguem ganhar muito dinheiro explorando a fé das pessoas. O André Valadão, pastor bolsonarista que sugeriu o afogamento de Lula, é réu em 2 processos que correm na Justiça de Pernambuco. Em um deles, ele é acusado de improbidade administrativa pelo Ministério Público. No outro, foi denunciado por crimes da lei de licitações. Vão vendo. E o caso da juíza tuiteira? Essa mulher, inclusive eu e ela nos estressamos aí no Twitter, porque ela pregava no Twitter que as pessoas se aglomerassem. E eu chamei a atenção dela e começamos ali uma discussão, e essa criatura aí ficava pregando a contaminação das pessoas por aglomeração. Ela criou uma hashtag aglomera já, muito usada pelo bolsonarismo, e insultava o STF, debochava das leis, e agora ela começa a responder pelos seus crimes. E o terceiro mandato de Lula é marcado por múltiplas fases. E, na verdade, o resumo dessa matéria é que Lula está se diferenciando de Bolsonaro, fazendo algo que o Bolsonaro não fazia, simplesmente trabalhando. O Lula tem trabalhado freneticamente, só se vê o presidente indo a locais de desastres, como os dos Yanomamis, das chuvas no interior de São Paulo. Ele viaja ao mundo, agendas de trabalho o dia inteiro, se reúne com trabalhadores, vai fiscalizar obras. E essa é uma notícia muito boa após um período em que o presidente da República resumia a sua atividade a fazer basicamente campanha política sem parar, durante 4 anos. E chega a 74 o número de militares exonerados pelo governo Lula. Segundo dados do próprio Lula durante a campanha eleitoral, havia ou há 8.000 militares inseridos na administração federal. Se ele demitiu 74, faltam 7.926 militares para demitir. Desbolsonarizar e desmilitarizar o governo é uma tarefa gigantesca, e o Lula teme que entre esses militares remanescentes haja golpistas, e isso é uma ameaça constante à democracia brasileira. E aqui a gente tem uma notícia que é muito importante, porque é o seguinte: um júri especial nos Estados Unidos afirma que Trump mentiu sobre fraude eleitoral na Geórgia. Esse júri ele só faz investigação, não condena esse júri, e ele decidiu que realmente o Trump mentiu. Essa condenação vai ser base para o processo penal contra o Trump, e as coisas caminham de uma forma que o Trump pode ir parar na cadeia nos Estados Unidos. E se ele for considerado culpado, ele será preso. Isso você não precisa ter dúvida. E pode-se dizer que ele é o Bolsonaro amanhã. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.